Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui do nosso canal Magnificat, canal que tem como objetivo aí a exposição da palavra de Deus segundo a fé protestante, né? E hoje o nosso tema, conforme prometido aí no último post que eu fiz no canal, hoje o tema seria sobre os livros apócrifos, né? Um tema um tanto quanto polêmico aí. Mas hoje eu vou tentar esclarecer de uma forma resumida, é claro, a gente não vai ter aqui uma aula aprofundada, até porque eu não tenho embasamento aprofundado sobre o tema, mas tenho uma noção básica do que seria esse tema, né? Que são os livros apócrifos, que são livros que não, resumidamente, não entraram, né? Naquilo que a gente chama de cânon bíblico, né? Que é basicamente os livros que foram incluídos, né? A lista de livros que foram incluídos na Bíblia protestante, né? Então, é um tema que gera muito debate entre teólogos e religiosos como um todo, porque, por exemplo, os católicos eles têm esse livro, né? Que são chamados livros apócrifos. E já os protestantes, né? Já os reformadores, eles no processo no movimento da reforma protestante, esses livros eles acabaram não sendo incluídos, né, na lista de livros da Bíblia, como é que eu posso colocar? Da Bíblia evangélica, né? Quando eu falar protestante e evangélica é a mesma coisa, tá bom? Então, esses livros no movimento da Reforma Protestante, esses livros eles acabaram não sendo incluídos, né? E esses livros acabaram sendo incluídos com o processo de Contra-Reforma Católica. Tá? O processo de Contra-Reforma Católica foi um outro movimento que nós vamos falar aqui também, que aconteceu logo no começo da Reforma Protestante, que tinha como objetivo barrar o avanço, né, e a expansão da fé protestante, tá? Então vamos lá. Então hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os livros apócrifos, né, e explicar essa relação entre os livros apócrifos e por que eles não entraram no cânon bíblico, né, protestante especificamente, tá bom? Mas da onde que vem essa palavra apócrifo, né? Apócrifos, em sentido resumido, né, o significado da palavra apócrifo vem do grego, que seria apócrifos. Então, apócrifo é uma palavra grega, que vem do grego apócrifos, e significa oculto, né, ou escondido, secreto. Então, apócrifo em grego significa secreto ou oculto, né? Resumidamente, de uma maneira geral, eles são um compilado de livros, né, que foram escritos no período que a gente denomina, né, os teólogos denominam como um período inter, intertestamentário, né, que é o seguinte: o período intertestamentário foi aquele período dos 400 anos, né, desde do final do último livro escrito, que é o livro de Malaquias, até o primeiro livro escrito do Evangelho de Mateus, tá? Então, entre o último livro escrito pelo profeta Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, do Evangelho de Mateus, ali se passa o período de 400 anos. E é nesses 400 anos, tá? Que esses livros, os livros apócrifos, eles serão escritos, né? E basicamente, tá? Esses livros, alguns deles tratam da infância de Cristo, né? Pelo menos se propõe a trazer uma perspectiva em relação à infância de Cristo, tá?
mas depois eu vou explicar do porquê eles não serem aceitos, tá bom? Porque assim, quando nós olhamos para os evangelhos, né, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos poucas informações em relação à infância de Jesus Cristo, né? Tem uma citação aqui, outra ali, mas muito poucas informações sobre a infância de Cristo. E os livros apócrifos vieram com esse objetivo, né? Muitos deles vieram com esse objetivo de falar da infância de Cristo. Só que há algumas contradições, né? O Jesus que é apresentado ali tem uma série de questões muito controversas que colocariam a pessoa de Cristo em determinado contradição com a sua própria natureza, que era santa, né? Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, é o que todo cristão basicamente crê. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, né, através de uma ação sobrenatural de Deus. Foi concebido pelo Espírito, gerado por Maria, né, e nasceu sem pecado. E permaneceu sem pecado até o fim de sua vida, né? Nele não há pecado, né? Até porque ele não foi gerado da semente humana, ele foi gerado do próprio Deus, né? Da semente divina, né? Então, há algumas contradições nesses livros, porque os livros apócrifos, porque eles retratam Jesus tomando atitudes que, na verdade, seriam tomadas por um ser humano normal, né? E nós acreditamos que Jesus não era um ser humano normal, ele era Deus encarnado, tá? Ele era totalmente homem e totalmente Deus, tudo bem? Então ele não pecou, nele não havia pecado, né? Todos os homens, ao decorrer da Escritura, eles pecaram em alguma coisa, porque eram homens, né? Jesus era um homem, mas também era Deus, né? Ele era o Deus encarnado na forma humana. Então, em Deus não há pecado, né? Então, essa é a primeira objeção. E aí eu tenho alguns trechos, né? Dos livros apócrifos aqui, né? Do porquê que eles não foram incluídos na Bíblia protestante, tá? Então, em 1517, nós vamos ter um movimento que ficou conhecido na Igreja Católica Romana, tá? Não na igreja, que existem duas, né? Igreja Católica Ortodoxa, que é a igreja mais para o lado do leste europeu, né? Que tinha a sua sede, né? Começou a sua sede lá na Turquia, em Constantinopla, Istambul, né? E a Igreja Romana, que em 1054 se formaram essas duas igrejas, né? E aí eu estou falando do processo de reforma na Igreja Romana, tá? Em 1517 nós temos o movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, né? Que foi um movimento que nasce de dentro da Igreja Católica Romana, onde pessoas começam a questionar certos dogmas, né, da Igreja Católica e certos ensinos da Igreja Católica em relação à luz, né, das Escrituras Sagradas, né. Então, esse movimento ele foi encabeçado principalmente por Martinho Lutero, né? Nós vamos ter Martinho Lutero na Alemanha, né? E na Suíça também o João Calvino, na França também, né? Dois grandes nomes aí da reforma protestante. Porém, há 100 anos antes de Lutero tinha surgido também um pregador muito conhecido também, que ficou conhecido como o John, ele se chamava John Huss, né? Ele também foi dizem, né, que geralmente quando se apresenta a reforma protestante, logo vem à nossa mente a figura de Lutero. Mas o John Huss o que consideramos como precursor mesmo, né? Aquele que foi pioneiro no movimento reformista de dentro da igreja, né? E depois ele acabou sendo
condenado à fogueira pela Igreja Católica. E 100 anos depois, o Martinho Lutero começou um movimento que, muito por causa da conjuntura política e religiosa que a Europa estava passando, e econômica também a Europa estava passando, e claro, a ação de Deus também na história, contribuiu para que o movimento reformista, o movimento da Reforma Protestante, tivesse êxito naquele momento e não tivesse êxito no momento de John Hus, né? Então, em 1517 nós temos esse movimento, e a partir deste movimento há uma série de reformas, né? Porque o movimento reformista, o movimento da Reforma Protestante, ele não tinha como objetivo, inicialmente, né, em nenhum momento romper com a Igreja Católica, né? Isso foi uma decorrência inevitável dos conflitos que tiveram os reformadores com o magistério da Igreja. Mas, inicialmente, né, a ideia não era o rompimento, a ruptura, a cisão com a Igreja Católica, mas era sim um movimento de reforma, né, reformista, um movimento reformista de dentro da Igreja Católica para se alterar, né, para se transformar algumas coisas que os reformadores consideravam naquele período, né, como muito problemáticos, em relação aos dogmas, aos ensinos que a Igreja vinha fazendo, né? Principalmente a questão da venda de indulgências, a venda de indulgências e a venda de perdão naquele período, tá? Isso foi, na verdade, o estopim para que o Lutero escrevesse as suas 95 teses de crítica a certos dogmas da Igreja Católica Romana. E aí também você vai ter a tradução, né? O Lutero, após a sua excomunhão da igreja, ele vai começar a escrever, né, a Bíblia, né, no idioma nativo, né, que era o alemão. Então, até então a Bíblia ela era restrita ao magistério da igreja, então era somente o clero que tinha acesso às escrituras, tá? E até hoje, né, é o magistério da Igreja Católica que pode interpretar as escrituras, tem autoridade para interpretá-las, né? Então, os católicos, a ideia católica é que a interpretação majoritariamente ou unicamente seja feita pelo magistério, tá? E não pelos seus fiéis, né, leigos, enfim, tá? Está condicionada ao magistério e se opõe à ideia de livre interpretação. Ah, então, nesse processo de reformulação, nesse processo de escrever a Bíblia no idioma nativo, certos livros serão incluídos e certos livros serão excluídos, tá? Serão incluídos, tá? E no movimento de contra-reforma católica, que eu vou explicar daqui a pouquinho, foram incluídos esses livros apócrifos, tá? Ou, se eu não me engano, foram reafirmados esses livros apócrifos junto com outros sacramentos que Lutero tinha questionado, né? Então, por exemplo, nós protestantes evangélicos, nós temos dois sacramentos, né? Que é por onde Deus derrama que é o seu meio de graça, Deus derrama as suas bênçãos espirituais através desses sacramentos, que é o batismo e a ceia. E para os católicos seriam 7 sacramentos, tá? Seriam esses 7 sacramentos, juntamente, né, com o batismo e a ceia. Mas para os protestantes é só o batismo e a ceia, as duas ordenanças que o Senhor deixou. E os meios de graça pelos quais nós recebemos a graça de Deus, né? Então, nesse processo de reformulação e da reforma protestante, houve essa questão dos livros apócrifos serem incluídos ou não, e não foram, né? E aí, em 1546, nós vamos ter um concílio que foi responsável por organizar digamos, o contra-ataque contra a difusão da fé protestante.
na Europa, principalmente, porque a Igreja Católica naquele momento estava perdendo bastante fiéis para os cristãos protestantes. Então, na cidade de Trento vai ser feito um concílio, 1546, que vai ter como objetivo barrar o avanço, né, e reafirmar certos dogmas, dar argumentação para reafirmar certos dogmas da Igreja Católica, se contrapondo aos argumentos dos cristãos protestantes. Tudo bem? Então, em 1546, nós vamos ter o Concílio de Trento, que vai ter esse objetivo de contra-reforma, né? O contra-ataque à reforma protestante, tá bom? Aos ensinamentos, aos dogmas, a perspectiva, a interpretação protestante da Escritura e do cristianismo. Então, esse concílio, é nesse concílio também que é criado também os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, pelo seu líder, e é instituído o líder Inácio de Loyola, que era um espanhol, um padre espanhol, que é o líder dos jesuítas, dessa irmandade. Então, os jesuítas, eles surgem como uma irmandade que iria se contrapor, fazer esse trabalho de catequese, né? Principalmente nós tivemos os jesuítas aqui no Brasil muito fortemente, esses missionários jesuítas, para fazer esse trabalho e chegar nas colônias que eram dominadas pelos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, chegarem antes do que os protestantes, tá? Para angariar os fiéis, né? Então, os jesuítas são criados com esse objetivo, né? Se contrapor ao avanço da reforma protestante e angariar fiéis para a fé católica. Tudo bem? Então, esse concílio aconteceu em 1546, tá? E é nesse concílio também que os protestantes, né, é nesse concílio também que eles vão discutir a questão dos livros apócrifos, né? E aí alguns livros apócrifos serão incluídos na Bíblia Católica, tá? E aí falando um pouquinho dos livros apócrifos, tá? Por que os protestantes não incluíram esses livros no cânon da Bíblia protestante? Bom, segundo a fé protestante, esses livros, tá? Eles ensinam práticas e doutrinas que acabam se contradizendo com outros livros, né? Com ensinamentos que Deus dá em outros livros da Bíblia como um todo, tá? Então, assim como eu disse lá dos livros apócrifos que pretendem contar a infância de Jesus, que tem algumas contradições em relação ao comportamento e as ações de Jesus, tá? Que não condizem com a sua natureza divina e santa, o livro, esses outros livros também que contam uma série de histórias, como por exemplo Judite, Tobias e Macabeus, né? Ensinam práticas, né, e doutrinas, práticas um tanto quanto controversas em relação a aspectos, a elementos que a própria Bíblia condena, como por exemplo, né, no livro de Judite, capítulo 10, 11, do versículo 11 ao 17, né, do 1 ao 23 e o capítulo 15 do 8, você pode verificar aí depois, do versículo 8 ao 10, né, capítulo 15 de Judite, versículo 8 ao 10, tem lá uma narrativa em que ela vai contar uma mentira, né, e dá a entender no texto que o texto está justificando a mentira dela, né. E aí eu vou ler aqui um outro também, segundo Macabeus, se você tiver uma Bíblia aí, católica, né? Segundo Macabeus, capítulo 14, versículo 37 ao 46. Eu vou abrir aqui e aí eu vou ler o texto, tá? Porque esse texto, ele passa, né, uma ideia de justificação do suicídio, né? E nós sabemos que a Bíblia, né, ela condena o suicídio, né? A priori
ela condena, né, que o próprio apóstolo Paulo fala que os suicidas não herdarão, né, o reino dos céus. Então, o suicídio, ele é um pecado, né, condenável por Deus, né? E aí nesse capítulo e nesse versículo dá a entender que se justifica o suicídio. Segundo Macabeus, segundo Macabeus 14, capítulo 14, versículo 37. Nós temos como subtítulo aqui a morte de Hades. Está escrito assim, versículo 37. Hazes, membro do Conselho de Anciãos em Jerusalém, foi denunciado a Nicanor. Ele era defensor de seus concidadãos, homem de muita boa fama, e por causa da sua bondade era chamado pai dos judeus. Já fazia algum tempo, na época da revolta, que ele também tinha sido acusado de praticar o judaísmo e se havia entregue ao judaísmo de corpo e alma, sem reservas. Nicanor, querendo mostrar hostilidade contra os judeus, mandou mais de 500 soldados para prender esse homem. Calculava que estaria aplicando duro golpe nos judeus com a prisão dele. Quando as tropas estavam quase tomando a torre e já forçavam a porta do pátio, foi dada a ordem de trazer fogo para incendiar as portas. Então Razes, sentindo-se cercado de todos os lados, atirou-se sobre a própria espada. Cheio de brio, ele preferiu morrer a cair em mãos desses criminosos e ter sua dignidade insultada da maneira mais baixa. Mas como o ferimento não foi tão certeiro por causa da precipitação da luta, e como o batalhão já entrava pelos pórticos, ele correu corajosamente até a muralha e valentemente se jogou contra o pelotão de soldados. Todos recuaram rapidamente, abrindo um espaço onde ele caiu. Capaz ainda de respirar e com o ânimo inflamado, levantou-se, perdendo sangue aos borbotões, e por mais agudas que fossem as dores, correu pelo meio do batalhão. Depois, subindo a uma pedra íngreme, já completamente sem sangue, arrancou os próprios intestinos e com as duas mãos os atirou no pelotão de soldados. Suplicou ao Senhor da vida e do espírito que os devolvesse a ele novamente e morreu. Então, nós vemos aqui um texto, né, da morte de Hazes, que era um sacerdote, né, um membro ali do Conselho de Anciãos, Conselho de Sacerdotes, que retira sua própria vida, né, numa ação, né, feita, né, que Nicanor tinha feito a ele, né, com as tropas. Né? Então nós vemos aqui o texto que dá a entender de que ele tomou uma atitude suicida, né, e depois pediu a Deus, né, que o devolvesse a vida a ele novamente, né? Então, meio que justificando, né, a questão do suicídio. Também tem outro texto, tá, de Tobias 6, do 1 ao 9, tá, que esse texto ele dá a entender, tá, interpretando esse texto, ele ensina feitiçaria. Vamos lá. Tobias 6, do 1 ao 9. Tobias 6, do 1 ao 9. Tobias partiu com um anjo e o cachorro ia com eles. Caminharam até o anoitecer e acamparam junto ao rio Tigre. Tobias foi lavar os pés no rio, quando um grande peixe saltou da água tentando devorar-lhe o pé.
Tobias deu um grito, mas o anjo lhe disse: pegue o peixe, não o deixe fugir. Tobias conseguiu agarrar o peixe e o tirou para fora da água. O anjo lhe disse: abra o peixe, tire o fel, o coração e o fígado e os guarde. Jogue as tripas. O fel, o coração e o fígado desse peixe são excelentes remédios. Tobias então abriu o peixe e tirou o fel, e o coração e o fígado. Depois assou um pedaço, comeu e salgou o resto, e continuaram a viagem até chegarem a perto da Média. Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Ele respondeu: o coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mal e faz o demônio desaparecer para sempre. Então, aqui do 1, né? Eu li aqui do 1 até o 8, tá? Aí o versículo 9 diz aqui: se uma pessoa tem mancha branca nos olhos, basta passar o fel, pois se sopra sobre as manchas e a pessoa fica curada. Então aqui claramente nós vemos também um texto que um anjo, né, que eles acreditam que ser o anjo, o arcanjo Rafael, né, ele dá diretrizes aqui ao jovem Tobias, né, no caso de pegar partes de um peixe, um determinado peixe aqui, né, e a fumaça desse peixe, né, a fumaça desse peixe, cozinhando esse peixe, a fumaça desse peixe espantaria espíritos malignos ou demônios, né? Assim como nós chamamos anjos maus, né? Espíritos maus que são mencionados na Escritura, que existem, né? A gente sabe que o diabo existe e os demônios existem também. E aí o anjo, ele dá essa diretriz para o jovem Tobias, e dizendo que a fumaça espantaria os demônios ou espantaria algum espírito mau e que curaria. Então, claramente, nós vemos que supostamente esse anjo estaria ensinando Tobias a uma prática de feitiço, de feitiçaria. E nós sabemos pela Escritura que o único, né, a única forma de se expulsar um espírito maligno, se expulsar um demônio, é pelo nome de Jesus, né? Jesus disse assim: eis que vos dou autoridade, né, para pisar em serpentes e escorpiões. Né? Jesus disse: em meu nome, né, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome vocês falarão novas línguas, vocês expulsarão demônios, né? No nome de Jesus, que é o nome que tem toda a autoridade, né, para expulsar os espíritos malignos, né, os demônios. Então, a única forma de libertar alguém de um demônio, de um espírito maligno, é com o nome e na autoridade do nome de Jesus Cristo, tá? A Bíblia diz que Jesus, né, quando ele completou toda a sua obra aqui na terra, ele subjugou toda a potestade, todo o principado, tá? Não há nome acima do nome de Jesus, né? O nome de Jesus está acima de todos os nomes, né? Quando o endemoniado de Gadara se achega a Jesus, né? Quando os demônios falam pela boca dele, do endemoniado gadareno, né? Eles reconhecem a autoridade espiritual de Jesus, né? Que é Deus, né? Então, Jesus deu essa autoridade à Igreja de Cristo para expulsar demônios, né? E não fazendo ritos de feitiçaria que nós conseguiríamos, né, expulsar algum demônio. É só pelo nome de Jesus, até porque a feitiçaria ela é uma prática, né, que o Senhor condena, tá bom? Vamos ler ali sobre a feitiçaria ainda, né? Por que a feitiçaria é condenável? Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10.
Não haja em seu meio alguém que queime o próprio filho ou filha, nem que faça previsões, que pratique astrologia, adivinhação, magia ou feitiçaria, que consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável para o Senhor. É por causa dessas práticas abomináveis que o Senhor, o seu Deus, vai desalojar da presença de vocês essas nações. Ou seja, antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida, Deus estava, através de Moisés, dando várias diretrizes para o povo, quando eles chegassem na Terra Prometida, não se contaminar com as práticas dos povos que ali habitavam, que não conheciam o Senhor, que não conheciam o Deus verdadeiro, né, os povos cananeus como um todo. E esses povos, eles faziam sacrifícios de crianças, entregavam os próprios filhos para serem sacrificados a demônios, né, a falsos deuses, né, prática de feitiçaria. Então, o próprio livro de Deuteronômio condena essas práticas, né? Por isso que essa passagem de Tobias, ela é controversa, ela é contraditória, ela contradiz tudo aquilo que o Senhor já tinha falado, tinha revelado ao seu povo, né, as práticas que ele abomina. Tudo bem? Vou ler aqui uma outra passagem do porquê Deus condena a feitiçaria também. Gálatas 5, um capítulo muito conhecido. A carta aos Gálatas de Paulo, 5, Gálatas 5:19. As obras da carne e os frutos do Espírito. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, né, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismos, invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a esta. A respeito delas eu já lhe falei e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. Então, Paulo está falando aqui, a palavra do Senhor está falando aqui mais uma vez, que os que praticam a feitiçaria e todas essas coisas que eu mencionei, eles não herdarão, a Bíblia é enfática, eles não herdarão o reino dos céus. Tudo bem? Então, veja como é contraditório. Acabamos de ler aqui um versículo que um suposto anjo ensinaria o jovem Tobias a praticar a feitiçaria, né? E a própria palavra de Deus é bem clara, né? Sobre a questão da feitiçaria. Também tem uma outra prática que a Bíblia condena, né? Que é a consulta aos mortos, né? E a Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Né? Não tem estágio intermediário, né? Não existe um estágio intermediário. Não é isso que as Sagradas Escrituras ensinam. Né? Ao homem está dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Jesus usou parábolas como a parábola do rico e Lázaro, né? Do pobre Lázaro e do rico, né, que foi sepultado e Lázaro foi para o seio de Abraão, de modo que quem estava de um lado não poderia passar para o outro lado, né, em que os mortos, né, nós não podemos orar pelos mortos, porque os mortos eles já estão numa dimensão de espera ou da ressurreição ou da condenação quando Cristo voltar na sua glória, né? Então, em 2 Macabeus 12, 38 ao 45, nós vamos ter a prática da oração pelos mortos. Deixa eu abrir aqui. Doze, 38.
Segundo Macabeus 12, 38. Após reunir, né? Olha o subtítulo: Oração e sacrifício pelos mortos. Após reunir seu exército, Judas chegou até a cidade de Odolam. No sétimo dia, depois de se purificarem conforme o costume, celebraram o sábado. No dia seguinte, como a tarefa era urgente, os homens de Judas foram recolher os corpos daqueles que tinham morrido na batalha, a fim de sepultá-los ao lado dos parentes, nos túmulos de seus pais. Foi então que encontraram por baixo das roupas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jamnia, coisa que a lei proibia aos judeus. Então ficou claro para todo o motivo da morte deles, e todos louvaram a maneira de agir do Senhor, que julga com justiça e coloca às claras as coisas escondidas. Puseram-se em oração, suplicando que o pecado cometido fosse totalmente cancelado. Então, nós vemos aqui que as pessoas estavam orando pelas almas daquelas pessoas que tinham morrido na idolatria. O nobre Judas pediu ao povo para ficar longe do pecado, pois acabava de ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido por causa do pecado daqueles que tinham morrido na batalha. Então fizeram uma coleta individual, reuniram 2.000 moedas de prata e mandaram a Jerusalém, a fim de que fosse oferecido um sacrifício pelo pecado. Ele agiu com grande retidão e nobreza, pensando na ressurreição. Se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola orar pelos mortos. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, né? Aqui nós vemos uma contradição, tá? Porque se aqueles soldados morreram na idolatria, eles não foram fiéis até a morte, né? Então o texto já se contradiz aqui. Então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. Então aqui claramente você vê um ensino sobre oração pelos mortos e sacrifício pelos mortos, né? Que é uma contradição, pois eu já expliquei anteriormente que a Bíblia dá várias diretrizes em relação a esse assunto, de que os mortos, né, e que isso não é incentivado pelas próprias escrituras, a consulta, a necromancia, né, a consulta dos mortos, né? Até porque os mortos eles não podem, né, eles não podem vir para a nossa dimensão, tá? Então nós acreditamos que essa questão da necromancia nada mais é do que espíritos enganadores, demônios que enganam pessoas, que se passam por espíritos, por pessoas, pessoas da família, parentes, enganando, tá? Essas pessoas que consultam esses tais espíritos, tá bom? Então, e vemos claramente também oração pelos mortos, né? Sendo que a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, né? A oportunidade que nós temos de entregar as nossas vidas a Jesus Cristo é em vida nesta vida, na terra. Depois disso segue-se o juízo, tá? Ou é condenação, ou é justificação, e você irá para o paraíso com o Senhor, né? Vai viver com o Senhor no paraíso, ou será condenado, tá? Então a oportunidade que nós temos é aqui, né? Não há estágio intermediário, nem nada do que possam fazer aqui na terra, depois que nós formos pelos nossos parentes fazer alguma coisa aqui na terra para que nós encontremos a luz da salvação. Não. A oportunidade que nós temos é aqui, tá? E a salvação é algo individual. Individual. Ninguém pode comprar a salvação, ou você não pode pegar carona na oração de alguém ou na salvação de alguém. A salvação é algo intrinsecamente individual. Cada um dará conta da sua própria alma.
Tudo bem? Então, pessoal, esse foi o vídeo, foi um pouco longo o vídeo de hoje, mas para explicar algumas coisas e algumas contradições do porquê esses livros eles não entraram na lista de livros da Bíblia protestante. Tudo bem? Então, fica aqui o meu agradecimento, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal aqui Magnificat para que você receba mais vídeos, tá? Desculpe pela ausência de vídeos por um tempo. Eu vou me disciplinar para continuar postando vídeos com mais recorrência, tudo bem? Curtem, compartilhem e se inscrevam no canal para receber as notificações, tudo bem? Obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a vida de todos e até a próxima.